Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Até a Última Batalha. Este é o programa Educando para a Eternidade. Inscreva-te no canal, dê um gosto, partilhe, sem esquecer de clicar no sininho. O que é educar? Quem deve educar? Como e quando educar? A educação é uma área que abrange a várias esferas da vida social, familiar, acadêmica, sobretudo espiritual, né? Que por sinal será o nosso foco. Nós teremos a abordar hoje sobre a responsabilidade dos pais. O que é que Deus nos ensina sobre a instrução, a educação, porque segundo a palavra de Deus, a educação é a maior responsabilidade, é a maior tarefa que o ser humano, os seres mortais já receberam. Portanto, nós vamos aqui ver alguns textos. Vamos começar com o livro de Provérbios, um texto muito conhecido, Provérbios 22, versos 6, que diz o seguinte: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. A palavra de Deus é certa e tudo que Deus diz não falha. Portanto, esta responsabilidade, como já disse a prior, é dada aos pais. Então, tu que és pai, tu que és mãe, convido-te a assistir à nossa programação, aos nossos estudos, porque abordaremos temas bastante interessantes e espero que ajudemos, né? Já que estamos a falar de educação, que é uma responsabilidade que Deus dá a cada pai e Ele cobrará a cada um, já que esta é uma responsabilidade dada aos pais e não só encarregados de educação também. Na verdade, todos nós estamos envolvidos nessa cena da educação, porque na verdade nós só daremos aquilo que nós tivermos, só damos o que temos. Se nós não tivermos, não teremos como dar. Portanto, todo pai, toda mãe, para que esteja habilitado ou capacitado para educar, ele mesmo deve ser educado. Agora, como ensinar o menino no caminho em que deve andar? Na verdade, nós vemos várias histórias bíblicas, vários exemplos de pais, mães. Temos a história de Ana e de muitas outras pessoas. Na verdade, eu vou falar do exemplo de alguém, mas que não é uma mulher, é um homem. Na verdade, chamou muita atenção porque ele entendeu esse chamado, ele entendeu esta responsabilidade de tamanha importância que lá no fundo envolve questões de vida ou morte, envolve salvação. Falo especialmente de Jó. Vamos ler o livro de Jó, né? O capítulo 1, o versos 4, especialmente o verso 5. Diz assim, o verso 4: iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Versos 5: e sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e levantando-se de madrugada, sublinhem este detalhe, levantava-se de madrugada, oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. É sabido que Jó tinha 10 filhos e os sacrifícios, os holocaustos que ele oferecia no altar levantado por ele mesmo, ele oferecia segundo o número de todos os filhos que ele tinha. Pois dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Por que Jó teve essa atitude? Porque ele entendeu a responsabilidade da questão educação. Porque eu tenho certeza que, para além dele se levantar de madrugada, oferecer sacrifício, orar, eu tenho certeza que ele conversava com seus filhos, que ele mostrava o caminho do Senhor, que ele ensinava a vontade de Deus aos seus filhos.
Por que Jó teve essa atitude? Vamos recuar um pouquinho no versículo 1. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Querido pai, querida mãe, na verdade, por nós mesmos, jamais conseguiremos nem sequer entender a questão da educação e muito menos como instruir nossos filhos no caminho e na justiça divina. É necessário que haja, primeiramente, um reconhecimento, né, de nossa parte, nossa fraqueza, nossa limitação, daquilo que nós não sabemos nem conseguimos. Jó era um homem temente a Deus. O grande segredo para que sejamos pais e mães fiéis nesta questão ou nesta responsabilidade da educação, o segredo é: seja um homem, uma mulher temente a Deus. E por impulso ou por influência do Espírito Santo, o Senhor saberá como te direcionar na questão educação. O tema que nós estamos a abordar, não sei se falei anteriormente, é a responsabilidade dos pais, que eu gostaria aqui no livro Orientação da Criança, né? O capítulo é 33, a responsabilidade dos pais. Diz assim: Deus tem dado aos pais sua tarefa, formar o caráter dos filhos segundo o modelo divino. Por sua graça, poderão realizar a tarefa, mas isso exigirá esforço paciente e dedicado. Não menos que firmeza e decisão para guiar a vontade e restringir os desejos, isto é, dos filhos. Um campo deixado ao abandono só produz espinhos e cardos. Infelizmente, a nossa realidade é outra. Hoje vemos os filhos andando de um lado para o outro à deriva, sem respeito, sem reverência, sem educação. Enfim, em parte, eu podia dizer com certeza, ou seja, em boa percentagem, os pais têm culpa nisso, né? Infelizmente, muitos pais também não receberam a verdadeira educação, a instrução de vida que lhes pudesse capacitar a fim de ser um exemplo para os seus filhos, né? E também com o objetivo de educar os mesmos filhos. Só que Deus nos deixa no alheio. Temos a Bíblia, temos os livros proféticos, e se não formos parados ou indiferentes ou negligentes, o Senhor quer e deseja trabalhar conosco, deseja que a nossa mão se una ao divino, a fim de juntos realizarmos a obra que o próprio Deus nos incumbiu, a própria responsabilidade que Ele espera que entendamos e façamos. Tem aqui outra citação que eu gostaria de partilhar. A formação do caráter é a obra mais importante que já foi confiada a seres humanos. E nunca no passado seu cuidado foi tão importante como hoje. Sabemos que Cristo se avizinha, nós conseguimos ver as profecias a se cumprirem. Como estamos preparados, nós e nossos filhos? Estamos em condições de apresentar a nossa casa, a nossa família? Quando Jesus voltar, estamos preparados, fomos transformados pelo poder do Espírito Santo, buscamos a verdadeira transformação de caráter segundo o modelo divino, porque não é de qualquer forma que se deve educar, mas segundo o modelo divino. E para isso nós temos a palavra de Deus. Eu quero dizer o seguinte: tu que és pai e foste tocado pelo Espírito Santo sobre a responsabilidade que tens na questão da educação, ainda que tenhas começado mal ou negligenciado, eu tenho a lhe confortar dizendo que ainda nada está perdido. O Senhor ainda conta com você, basta que demonstres essa preocupação e botas a mão na massa. Porque a palavra de Deus no livro de 2 de Timóteo, capítulo 3, versos 16, diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra.
submeta-te ao querer de Deus. Busca a face do Senhor. Nós vimos o exemplo de um homem que era Jó. E os livros, o Espírito de Profecia nos ensina que, especialmente as mães, têm maior responsabilidade, maior percentagem quanto à questão da educação. Por quê? Porque elas exercem maior influência sobre os filhos desde o ventre. Portanto, Deus cobrará em maior percentagem as mulheres. Portanto, minha querida irmã, meu querido irmão, tu que és pai, que és tio, enfim, que tens crianças sobre tua responsabilidade, sobre teu cuidado, este é o chamado. Como Jó, nós acabamos de ver um exemplo aqui muito prático. Jó entendeu esta responsabilidade e ele dedicava os seus filhos nas mãos de Deus. E acima de tudo, como grande segredo, era ser temente e se dedicar ao serviço de Deus para ser capacitado para esta boa obra. Portanto, que o Senhor venha nos abençoar. Ainda teremos mais outros assuntos em abordagem. Fique ligado ao canal, ao programa Educando para a Eternidade. Esperamos por você. Até a próxima, que Deus possa abençoar. E estamos juntos até a última batalha.